E aí galera, hoje nós vamos mexer com composição de funções, ok? Plena sexta-feira, à noite, vou postar um vídeo para vocês aí, tá? Dá uma estudada durante o final de semana. E hoje nós vamos trabalhar com composição de funções, ok? Então, ó, hoje também eu não vou colocar uma charada, ok? Só para dar uma aliviada para vocês aí, tranquilo? Então hoje, ó, nós vamos mexer com composição de funções, tranquilo? Considere assim, ó, dois conjuntos A e B, certo? Aí eu defino uma função f de A em B, tranquilo? E também eu defino uma função g de outro conjunto, o conjunto E, em um conjunto F, tranquilo? Então, ó, considere aqui, né, uma função de A em B, ok? E uma função g de um conjunto E em F, tranquilo? Aí, ó, eu defino a minha função, né, f de A em B e a minha função g, né, de E em F, tranquilo? O que eu vou fazer, ó? Considere aqui, né, minhas imagens, tá bom? Minhas imagens, ó, as imagens da função f são todos os y, né, pertencente a B. Então y pertencente a B, tá o que? Esse y eu posso escrever da forma é igual a f de x, tranquilo? Aí eu vou definir assim, ó, considere aqui essa função g, certo? Considere a função g como o domínio dela, certo? Sendo as imagens, certo, da minha função f, tranquilo? Ou seja, considere isso aqui, ó, né? As imagens da f, né? As imagens da f, certo? Contido, certo, no meu conjunto E, tranquilo? Ou seja, mas quem é meu conjunto E, né? Meu conjunto E é justamente o meu domínio da G, certo? Ou seja, então eu vou colocar assim, ó, o domínio da minha função G. Tranquilo? Então eu vou definir, né, uma função, ou seja, uma função g de y, certo? Da seguinte forma, ó. Uma g de y da seguinte forma, ó. Uma f, ou uma g, né? Uma g de f de x. Ou seja, então, ó, o que eu vou pegar? O que eu estou pegando, né? Então eu estou pegando um x no meu domínio A, certo? E relacionando, né, com o y do meu B aqui, ok? Um y do meu conjunto B. Aí o que eu vou fazer? Ó? Então eu vou definir uma outra função. Como que seria essa função? Uma função g, de forma que o domínio dessa função g seja justamente as imagens dessa função f. Ok? A miúdos, né? Falando, ó, minha função g vai ser justamente escrita desse jeito. A minha g de y é igual a uma g de f de x. Ou seja, então a gente lê isso aqui da seguinte forma, ó. Tem muita gente que lê como GOF, né? Ou F, G bola F. Então, ó, eu defino uma função, certo? Uma função g de y da seguinte forma, ó. G de y é uma g de f de x. De forma que a gente vai ler, né? G composta com f, certo? O que significa isso, né? A miúdos falando, ó. Considere aqui um conjunto aqui, né? Eu tenho esse conjunto aqui, ó. O conjunto A, meu conjunto B, certo? Aqui estão os meus y, ok? Os meus y. Aí aqui, ó, nesse y, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui um outro conjunto F, ó, certo? Então o que eu fiz, ó? Eu peguei um x, certo? No meu domínio A. E o que aconteceu, ó? A minha função f, ela vai pegar valores de A e levar em B, tranquilo? Aí o que está acontecendo, ó? Eu defini a minha função g da seguinte forma, ó. Uma g, certo? Tá pegando esses elementos aqui, certo? Ou seja, esses elementos aqui são justamente as imagens de f, ok? Então, ó, meus y são meus f de x, ok? Então eu estou definindo a minha função g como sendo g de y da seguinte forma. Então g de y vai ser o quê, ó? Uma g de f de x, certo? Ou seja, o meu y é justamente f de x. Então a minha função g, né, definida aqui no meu, cujas imagens vai estar no meu conjunto f, vai ter essa cara aqui, ó. Então o que eu vou fazer, ó? Então eu tenho g, né, de e, né? Então minha função g, ela vai de e em f. Então o que eu posso fazer, ó? Eu posso definir direto então, ó, uma função que vai sair de A e vai até F.
E como que seria essa função? Ó? Então eu posso definir essa função h, ó, de E, certo? De E, ou de A em F. De forma que, não esqueça do detalhe, ó, de forma que a minha h, né, eu vou definir um h de x da seguinte forma, ó, uma g de f de x. Mas não esqueça do detalhe importante. Qual é esse detalhe importante, né? Que a minha função g, ela está definida, ó, ela está definida do meu conjunto E, certo? Ela está definida no meu conjunto E, ou no meu conjunto B, né? Ou seja, e E está contido em B. Não esqueça desse detalhe, ó, que seria, ó, né? As imagens, certo? As imagens da F, certo? Está contida em quem? Em E. Ok? Só que observe que, né? O meu conjunto E é justamente o domínio da função G. Então, qual deve ser o domínio da função G? Certo? Então você vai observar, ó, que as imagens da F tem que estar contido no domínio da G. Beleza? Então, se você for pegar aí uma função e for fazer composição com ela, né? Pegar duas funções e fazer a composição, observe isso, ó. Por quê? Você só vai poder definir essa composição, ou seja, definir essa função h, de forma que o domínio, certo? O domínio da G, né? Então você vai ter, ó, as imagens da F tem que dar dentro do domínio da G. Tranquilo? Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Então, dar um exemplo para vocês entenderem. Considere aqui, ó, uma função f de x igual, né, a x mais 1, certo? Então, como é uma reta, eu já tinha mostrado nos exercícios anteriores e nos exemplos que o domínio, certo, da função, né, de uma reta, o domínio da f é quem? Todos os reais, certo? E as imagens? As imagens, certo, da f também são todos os reais. Ou seja, olha o que a gente está olhando aqui, ó. O domínio domínio da função é R e as imagens também é R, beleza? Aí eu vou pegar uma função, ó, uma função g de x igual, ó, a 2x mais 1. Então o que você pode observar? Que o seu domínio aqui, ó, o seu domínio é quem? R. Ou seja, o domínio da G é R. Ou seja, o que tem que acontecer? Ó, olha da definição da composição. Então, se eu for buscar uma composição, ó, então se eu definir um h de x da seguinte forma, ó, uma G, certo? Composta com F, né? Que a notação nossa seria isso, ou seja, uma G de f de x, né? Então uma G de f de x seria da seguinte forma, ó, observe, ó, qual tem que ser o domínio da minha G? O domínio da minha G teria que ser quem? Né? As imagens da F, tá vendo? Ó? Então teria que acontecer isso. Não esqueça desse detalhe importante. Não vá simplesmente fazer composição de funções aí, né? Sem atentar para esse detalhe importante, beleza? Não esqueça que o que, ó? O meu domínio da F, as minhas imagens da F, certo? Tem que estar contida em quem? No domínio da G. E de fato, nesse exemplo aqui, ó, isso aqui acontece. Por quê? Domínio da F, todos os reais. Domínio da G, as imagens da F, né? Todos os reais. Ok? Aí agora, ó, o domínio da minha G são todos os reais. Então aqui você pode fazer a composição. Ok? E como que ficaria essa composição, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, essa composição ficaria assim, ó. Então, se você tem, né? H de x seria, né, a G composta com F. É claro que, né, o que significa G composta com F, né? Consiste, ó, primeiro você aplica F e depois você aplica G. Então seria isso, ó, G de F de x. Beleza? Aí eu vou, ó, eu tenho que aplicar a minha F primeiro. Então quem que seria a minha F, né? Quem que está aqui dentro desse parêntese, ó, que eu vou substituir? Quem é a minha F, ó? Minha F eu defini como sendo x mais 1, ok? Então, ó, x mais 1. Ou seja, aí agora eu vou aplicar a minha G. O que significa isso? Ó? Eu olho para a minha G, né? Dentro desse parêntese aqui eu vou substituir por x mais 1, certo? Então, ó, dentro do parêntese, ó, eu vou substituir por x mais 1. Então, onde tiver x, eu vou colocar x mais 1, beleza?
Então, minha g de x mais 1 é o quê? É 2, certo? Que multiplica quem, ó? Você pode até fazer assim direto, ó, x mais 1 mais o meu 1, ok? Você pode fazer isso direto, tranquilo? Ou então, ó, se você não quiser fazer isso, ó, você vem aqui e faz, ó. Deixa eu só voltar aqui, né? Então ficaria, né? F de x, pronto. Então minha g é de f de x. Então minha g de f de x. Ou seja, olha para a sua g. Onde tiver x, você vai colocar quem? F de x. Então onde tiver x, você vai colocar f de x. Então ficaria 2 vezes f de x mais 1. Tá vendo? Então, minha g de f de x, ou seja, consiste primeiro eu aplicar f e depois eu aplico g. Tranquilo? Então eu vou e substituo. Quem é minha f? Ó? 2 vezes x mais 1. Mais 1. Ou seja, 2x mais 2 mais 1. Então daria 2x mais 3. Então isso aqui seria o quê, né? Uma função h, certo? Definida como a golf que a gente chama, ou seja, g bola f, se você quiser, ou golf, tanto faz. Tranquilo? Consiste primeiro, ó, sempre lembre disso, consiste primeiro. Primeiro aplica f e depois aplica g. Tranquilo? Aprendi isso aqui na graduação com um professor que não fez a gente esquecer nunca. Então, ó, vou dar outro exemplo aqui para você, ó. Vou pegar aqui outro exemplo, ó. Vou pegar aqui f de x igual a x ao quadrado. Isso aqui, ó, muita gente erra muito, beleza? Aí minha g, certo? Eu vou pegar como sendo 3x. Então o que tem que acontecer? Se minha função é x ao quadrado, eu vou para o meu domínio, ó. O domínio da f é quem? Todos os reais. Mas as imagens da f, observe, as imagens da f, ó. As imagens da f vai de onde, ó? É só meu R+, ou seja, meu R+, é o que, ó? De 0 até mais infinito. Ou seja, minhas imagens da f é justamente, ó, vai do 0 até mais infinito. Então o que isso significa? Se eu quiser encontrar uma função h dessa forma aqui, ó, g bola f, o que tem que acontecer, né? De x, o que tem que acontecer? O meu domínio da g tem que ser quem? Esse camarada aqui, ó. O meu domínio da g, eu não posso mais pegar o domínio da g como sendo todo R, não. Entendeu? Então, quando você fizer essa composição aqui, ó, o seu domínio, né, o domínio da g vai ser quem? Né? Justamente todos esses valores aqui, ou seja, justamente as imagens da f, que vai de 0 até mais infinito, ou simplesmente R+. Tranquilo? Então ficaria, né? Minha g de f de x, né? Vou colocar aqui, né? Minha g de f de x, que seria isso. Tranquilo? Por que eu estou fazendo isso? Porque vem da definição, né? Porque eu defini lá, ó, as imagens da f vai estar contida, né, no conjunto E, e o conjunto E é justamente quem? Né? O domínio da g. Tranquilo? Então seria isso. Beleza? Então, ó, como que ficaria isso aqui? Não esqueça de quê? Do nosso detalhe, ó. As imagens da f, né, só nosso R+. Tranquilo? Esse é um detalhe importantíssimo, ó. Então, H seria quem, né? Nossa G de f de x. Aí o que vai acontecer, ó? Eu olho para minha G e no onde tiver x eu vou substituir por f de x. Então vai ficar, ó, 3 vezes minha f de x. Beleza? E quem é 3 vezes a minha f de x? Ou seja, vai ficar 3 vezes x ao quadrado. Então significa o quê, né? Que é claro, quem vai ser meu domínio aqui dessa função, ó? O domínio da minha função. Quem é minha função? Minha função h, né? O domínio da função h é justamente meu R+. Tranquilo? Meu R+. Certo? E as minhas imagens, né? Se eu só estou pegando o domínio como sendo R+, só a parte positiva, certo? Coincidentemente eu vou ter a parte positiva também. Tranquilo? Se você jogar aqui, né? Como eu estou pegando o domínio sempre positivo, então minhas imagens vão ficar sempre positivas, porque é um termo positivo elevado ao quadrado. Então minhas imagens vai sair sempre positivo. Ok? Então atente-se a isso. Beleza? Vou pegar outro exemplo para a gente fazer a composição. Tranquilo? Então, ó.
Então, ó, vou pegar aqui, ó, só para você ver, ó. Vou pegar f de x igual a x ao quadrado de novo. Aí agora eu vou pegar g, ó, g de x igual a raiz de x, certo? Então, vocês vão ver até um detalhe aqui importante depois. Então, o que eu vou fazer, né? Eu quero encontrar um h de x de forma que, certo? De forma que, quando você fizer a composição, né, claro, eu quero isso aqui, ó. Beleza? Então, de x. Primeiro, vamos para o domínio da f, ó. O domínio da f, certo? São todos os reais. Por quê? Porque você pode jogar qualquer valor para x, beleza? Aí as imagens da f, ó. As imagens da f vai ser quem? Todos os reais também. Só que reais positivos, né? Então, R+. Beleza? Então, se é R+, né? Então vai de 0 até mais infinito. Então, o que isso significa? Ó? Então, significa que o meu domínio, aqui da f, né? O meu domínio da minha função g vai ser quem? R+, certo? Então, meu domínio aqui da g, ó, o domínio da g é justamente igual, né, às imagens da f, ou seja, R+ também. Tranquilo? Que é justamente, né, de 0 até mais infinito. Então, ó, vocês podem até olhar, por quê? Porque não existe raiz de número negativo, se você for olhar, né, o domínio da g. Então, ó, x tem que ser sempre o quê? Sempre positivo. Tranquilo? Então, qualquer valor que você jogar aqui, né, ele tem que ser o quê? Sempre positivo. Beleza? Então, vai ser justamente, certo? O nosso domínio da g. Beleza? Então, ó, se eu quero g de f de x, beleza? Então, eu vou fazer, ó, g de f de x. Tranquilo? Aí, ó, o que eu vou olhar, ó? No lugar de x lá na g, ó, onde tiver x lá, eu vou substituir por f de x. Então vai ficar a raiz de f de x. Ó, pra você ver que bacana. Então, ó, a raiz de f de x, eu olho para minha f de x. Quem é f de x? Então, raiz de x ao quadrado. Aí nós vamos atentar também a outro detalhe que a gente viu lá em função modular. O que acontece quando, né? Quando a gente tem raiz de um número, né, ao quadrado, o que sai? Sai sempre o módulo de x. Então, observe o que? Ó? Que a minha h de x é igual a quem? O módulo de x. Só que o que acontece? Ó? Quem vai ser, né, o domínio da minha g? Observe aí, o domínio da minha g. Não é sempre R+? Aí vocês olham lá, né? Quando a gente tem na função modular, só isso aqui, ó, só para lembrar, tá? X para x maior ou igual que 0 e menos x se x for menor que 0. Então a gente tem isso aqui para a função modular. Beleza? Então, ó, como o nosso domínio da função são todos os reais positivos, então meus x são sempre o quê? Reais positivos, tá vendo? Se os meus x são todos os reais positivos, o que acontece, ó? Aqui fica somente x. Por quê? Porque o domínio da minha função h são todos os reais positivos. Tranquilo? Então, ó, aqui essa função fica somente x. Então, a composição das minhas funções, ó, a g composta com f, dá quem? X. Beleza? Aí, ó, eu vou só dar uma pausa aqui, certo? Então, ó, significa que a minha h de x é justamente x. Beleza? Ou seja, essa h é definida como sendo a composição, né? Então, ó, é g bola f de x que deu justamente x. Tranquilo? Vou dar uma pausa agora no vídeo, aí eu continuo no próximo, beleza? Então, esse exemplo aqui, ó, minha h de x, é a g composta com f, né? De x que deu o x. Beleza? Só para o vídeo não ficar longo, aí eu vou continuar no outro.